Salve, salve, galera. Boa noite. Tudo na paz? Bom, bora trocar uma ideia? Mais uma ideia? Então sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Detalhes de Vida. Sejam bem-vindos a mais um Papo Reto. E o Papo Reto de hoje é sobre anestesia versus cura. Esse assunto, na verdade, eu já trouxe antes aqui no canal, um tempo atrás. Trouxe ele na forma de clipe, né, onde eu trago uma narrativa de um texto meu, de um texto que eu escrevi, como uma forma de reflexão, mostrando algumas imagens, né, num estilo de videoclipe. Dessa vez eu gostaria de trazer esse assunto de uma forma diferente, até para, na verdade, o intuito, né, desse quadro, desse estilo de vídeo, Papo Reto, é justamente a gente trocar uma ideia, a gente debater, a gente refletir sobre algum tema. E eu acho que esse tema tem sido bastante presente na minha vida, acredito que na vida de muitos, porque até levando em conta, né, o momento que a gente passou aí, né, nos últimos 2, 3 anos, enfim, né, de pandemia e tal, mas não só isso, eu acho que a gente está vivendo num momento, a gente está vivendo numa fase, vamos dizer assim, onde nunca se viu tantas pessoas doentes, né, por problemas de depressão, pânico, ansiedade, entre outras questões. Isso tem sido cada vez mais frequente na vida de muitas pessoas, mas não somente isso, né, como várias outras doenças, como vários outros sintomas, como várias outras coisas que tantas pessoas passam no dia a dia, tantas pessoas passam durante a vida. Então eu acho que esse tema, apesar, né, além de ser muito presente na minha vida, e eu digo muito presente na questão assim de quanto mais o tempo passa, quanto mais a vida passa, né, quanto mais eu busco a minha paz, quanto mais eu busco o autoconhecimento, vamos dizer assim, mais eu tenho refletido sobre essa questão, né? Que seria, no caso, a cura, né? Ou a anestesia. Então, eu acho que fica aí a primeira pergunta do vídeo seria essa: o que você prefere? Você prefere anestesia ou você prefere a cura? E por que eu digo isso, né? Qual a diferença entre anestesia e cura? Se a gente for parar para pensar na sociedade atual, no momento em que a gente vive, a maioria das pessoas quando sentem qualquer sintoma, né? E quando vão procurar, por exemplo, um hospital, um médico, a maioria dos casos, a maioria de nós, a gente acaba optando pela anestesia. Seja através de uma recomendação médica, ou seja através de uma decisão própria nossa, né? Talvez por ser a saída mais comum ou até mesmo a saída mais prática, né? Até quando a gente vai ao médico, como eu falei, até quando a gente vai no hospital, enfim, com alguma coisa, é muito mais fácil a gente, sei lá, o médico receitar lá uma dipirona, algum remédio para dor, por exemplo, se você vai sentindo alguma dor. É muito mais prático as pessoas te receitarem um remédio, né, manipulado na farmácia do que investigar a causa do seu sintoma. E se a gente for parar para pensar, quando você sente, por exemplo, uma dor de cabeça, não necessariamente o problema está na sua cabeça. Às vezes é o seu corpo te dizendo que tem algo errado em você. Às vezes uma dor de cabeça pode ser, por exemplo, alguma infecção, alguma inflamação, né? A falta de algo, por exemplo, no seu organismo. Por exemplo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou viciado em café.
E se eu fico, por exemplo, um dia inteiro sem tomar café, é tiro e queda, mas eu sinto uma dor de cabeça. E às vezes uma dor de cabeça insuportável. E muitas vezes, às vezes até eu num calor, que seja o calor que for, às vezes eu numa praia, ou seja, em momentos, situações que eu não imaginava, por exemplo, a gente não imagina, né, que alguém, sei lá, sinta falta de café. Muita gente procura tomar uma cerveja, uma água de coco, uma água gelada. E, e muitas vezes eu sinto sim uma falta de um café, independente do clima, independente da região, independente de onde eu esteja, independente sei lá, se tá frio, calor, sol, chuva. E, e já aconteceu em muitos momentos, muitos lugares como esse, que eu não tinha, por exemplo, acesso a um café e que eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte e eu me liguei que eu não tinha tomado café. Então, assim, o nosso corpo, muitas vezes, ele nos avisa, né? As dores, muitas vezes, por exemplo, uma dor de cabeça, ela pode ser muito bem o seu corpo te avisando de que tem algo errado ou que está faltando algo. Não necessariamente que eu tenha que, por exemplo, manter o vício de tomar café, porque café para mim é um vício. Mas o que eu estou querendo dizer é que nem sempre é uma Novalgina, uma dipirona, alguma coisa nesse sentido que vai melhorar a sua dor de cabeça. Tanto que a maioria dos remédios que são receitados para gente, né, nos hospitais ou que a gente compra em farmácia, que a gente compra em drogarias, né, o nome já fala, são drogas, mas a maioria desses remédios, não sei se você já parou para pensar, mas cara, você tem que tomar de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, né? Por que isso, cara? Porque na verdade esse remédio, ele não tá te curando da sua dor de cabeça, ele não tá curando você da sua dor na perna, ele não tá te curando da sua dor de barriga. Ele tá anestesiando, ele tá servindo como anestésico. Você vai tomar aquilo, ele vai aliviar o sintoma que você está sentindo e depois de 4 horas, depois de 6 horas, vai voltar, né? E aí você vai ter que tomar de novo esse remédio, né? Essa anestesia para que você se anestesie desse determinado sintoma, para que você se anestesie dessa determinada dor, para ficar mais um tempo sem sentir, né? Esses remédios, eles não vão curar você do que está te causando essa dor. E eu acho que o que falta hoje em dia é justamente isso. E eu vou dizer que é muito raro você, por exemplo, chegar no hospital, você chegar diante do médico e ele realmente te examinar, ele realmente, pô, peraí, vamos escutar todo o histórico do que essa pessoa está sentindo e vamos investigar a causa disso. Por que que ele está sentindo essa determinada dor? Por que que ele está tendo essas reações? Por que que ele está sentindo determinados sintomas, né? O que que está causando essa dor nessa pessoa, né? É, eu acho que falta muito isso, né? Falta nas consultas de hoje em dia. Antigamente você ia para consulta, a maioria dos médicos, pelo menos, te examinava por completo. Hoje em dia, e eu não digo isso somente por causa da pandemia, tá? Mas já vem um bom tempo que vem acontecendo isso. A gente chega muitas vezes no hospital ou numa consulta médica, olha quanto tempo tem que já está acontecendo isso, né? Mas a maioria dos médicos nem te encosta mais, nem te toca mais, né? Nem te examina direito, sabe? Tipo assim, ele apenas conversa com você, pergunta o que você está sentindo, automaticamente ele pega o papel lá e aí passa uma receita, toma, vai na farmácia, compra tal remédio e acabou. E eu já vivi situações, por exemplo, até de pessoas próximas, né, de pessoas conhecidas, que tiveram coisas graves, que tinham doenças graves e chegava no hospital, chegou várias vezes no hospital, por exemplo, com alguns sintomas e chegava lá e examinava na época ou era dengue ou era virose. Então, assim, se não era virose, pô, se não era dengue, era uma virose, né? Ou se não era virose, podia ser uma dengue. Se não era nenhum dos dois, cara, te dava um remedinho ali muitas vezes na veia para te aliviar ou te receitavam um remédio para você comprar na farmácia e te mandava para casa. A gente viu, não quero ser equivocado, não quero ser generalizado, não quero falar de todo mundo, mas a gente viu muitas pessoas hoje em dia
nesse período de pandemia, indo pro hospital com vários outros sintomas, e na maioria das vezes era lá, pô, aí fazia o teste, né, para ver se era essa maldita doença que chegou agora, né, que a gente sabe muito bem, através dessa pandemia. Então, se não era essa doença, pô, é virose? Então, se não era isso, não era virose, se não era dengue, pô, pronto, vai para casa. Então, eu acho que falta, assim, muitas vezes, sei lá, a questão da investigação do que realmente está acontecendo com a gente. Muitas vezes isso não acontece nas consultas médicas, muitas vezes isso não acontece no hospital. E aí, por que eu te fiz essa pergunta se você prefere a anestesia ou a cura? Porque eu já tem muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu simplesmente não tomo remédio por tomar. Eu, quando sinto uma dor de cabeça, quando eu sinto uma dor de barriga, quando eu sinto algum sintoma, quando eu sinto, por exemplo, uma dor na perna, uma dor no corpo, eu não gosto mais de sair pegando qualquer remédio, sabe, tomar para aliviar essa minha dor. E sim observar, né? Me observar, observar meu corpo, desde quando eu passei a buscar o autoconhecimento, desde quando eu passei a querer me entender melhor, a querer me conhecer melhor. Eu aprendi muitas coisas, entre elas o que me causa mal também em relação à alimentação, em relação à falta de um exercício físico, em relação a ficar muito tempo parado, ou ficar muito tempo num lugar, ou ficar em algum lugar que eu sei que diminui, né, que faz abaixar minha energia. Então, tudo isso eu aprendi a observar, tudo isso eu passei a reparar com o tempo, né? Cada dia mais eu reparo isso. E hoje, por exemplo, quando eu sinto uma dor de barriga, quando eu tenho uma diarreia, eu consigo claramente perceber, eu consigo claramente identificar que aquilo foi por alguma coisa que eu comi que me fez mal, né? Ou por algo que eu bebi, alguma água que eu bebi que poderia estar contaminada. Enfim, hoje em dia eu sei exatamente o que me causou determinado sintoma, determinada reação, justamente por me conhecer mais, justamente por já ter eliminado certos alimentos do meu dia a dia, da minha alimentação. Hoje, por exemplo, eu não como mais carne vermelha e é incrível, né, cara? Mas assim, tem um tempo atrás que eu fui almoçar fora com a minha mãe e com meu irmão, e aí chegou nesse restaurante, eu vi um feijão tropeiro e eu falei, caraca, tipo assim, me amarro em feijão tropeiro, tinha tempo que eu não comia feijão tropeiro. E aí coloquei, né? Quando eu comecei a comer, eu vi que tinha alguns pedaços de carne. Geralmente feijão tropeiro até tem linguiça, tem bacon e tal, mas nem todos os feijões tropeiros, por exemplo, tem pedaço de carne de vaca, né? Carne de boi. E aí, nesse dia que eu tava comendo, eu comi, eu senti que tinha, mas eram pedaços pequenos. E assim, sendo bem sincero mesmo, não vou ser hipócrita, mas sendo bem sincero mesmo, o principal motivo que me fez querer eliminar a carne de vaca e carne de boi da minha vida, confesso que não foi. é, assim, o principal motivo não foi pensando em questão animal, questão nada. Hoje em dia eu penso pra caramba nisso, sabe? Hoje em dia são assuntos bem polêmicos, mas são assuntos que eu penso bastante mesmo em relação a como esses animais morrem, como esses animais são tratados, né? Como essa indústria da carne, é, é, cara, sei lá, maltratam realmente os animais. Isso tudo me toca pra caramba, sim, né? Mas eu confesso que não foi esse o principal motivo que me fez levar a não querer carne, e sim a minha própria saúde. Um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu namorei uma menina que ela era vegana e eu tinha uma infecção na pele que ela voltava direto, né? Então, assim, tive várias vezes essa infecção e toda vez que essa infecção voltava, eu ia para o hospital, fazia uma microcirurgia, né, que é um tipo de uma drenagem no local, e ficava internado e precisava tomar antibiótico.
E às vezes eu ficava 7 dias, às vezes eu ficava 9 dias, às vezes eu ficava 11 dias internado. E isso me fazia mal pra caramba. Eu precisava tomar antibiótico, eu precisava tomar muitos medicamentos na veia. Mas na época eu não entendia isso, na época eu não sabia que isso causava em mim. Mas era incrível, era impressionante como depois que eu voltava para casa, depois de um tempo, essa infecção voltava, né? E depois de um tempo isso voltou, sei lá, umas 5, 6 vezes ou até mais, né? Entre períodos assim de 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou seja, eu tinha essa infecção, ficava internado 7, 9, 11 dias, tomava um monte de remédio na veia, tomava antibiótico fortes pra caramba, e depois de 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, essa infecção voltava. E aí eu repeti o mesmo procedimento. Precisava ir pro hospital, precisava ficar internado, precisava tomar antibiótico, precisava tomar esses remédios na veia. Ou seja, nada me curava, né? Eu estava sempre indo para o hospital, ficava internado, estava sempre me anestesiando de algo e eu nunca sabia ao certo o que me causava essa infecção. Até que um dia, do nada, né, namorando essa menina, que eu não vou citar nome, não vem ao caso, mas essa minha ex-namorada, né, na época namorada vegana, ela virou para mim e falou assim: Cara, posso tentar te curar através da alimentação? E aí eu falei: Cara, por que não? Nessa época eu já pensava, já tinha várias vezes cogitado em buscar uma alimentação mais saudável para mim. E ela me ajudou durante um tempo. Eu fiquei acho que uns 2 meses sem comer nada de carne, me alimentando através do que ela me sugeria, do que ela me ajudava. E pela primeira vez na minha vida eu me curei dessa infecção num tempo recorde, num tempo assim impressionante. É impressionante como a minha infecção cedeu sem eu precisar tomar nenhum remédio, só mesmo através da alimentação. Não precisei ir para o hospital, não precisei ficar internado. E depois disso, eu continuei um tempo, né, assim, sem comer carne. Aí depois eu fui voltando aos poucos, porque a minha família sempre foi muito carnívora. Então eu sempre fui criado num ambiente onde a carne era o prato principal, não era nem, assim, o acompanhamento, né? Então, assim, eu demorei um tempo mesmo para me acostumar e para realmente perceber que a carne me fazia mal, por exemplo. Mas depois dessa experiência, eu senti na minha própria pele o quanto era possível sim a gente se curar das nossas doenças, a gente se curar de várias questões da nossa vida, através de não só de alimentação, mas através de mudanças de hábitos. E aí, depois disso, e aí é incrível, mas assim, além de eu ter percebido isso através dessa vivência, através dessa experiência relacionada à alimentação, eu, depois de anos, né, quando eu entrei numa depressão, quando eu passei a viver crise de ansiedade, a viver crise de pânico, eu comecei a observar também que na maioria das vezes, essa infecção que eu tinha na época, ela voltava por causa do meu emocional. Então, era nos momentos que eu mais estava sofrendo, era nos momentos que eu mais estava com minha imunidade baixa, vamos dizer assim, por problemas psicológicos, é que essa infecção voltava. Então, não só através da alimentação, mas através da minha busca por autoconhecimento, que já falei isso em outro vídeo também aqui no canal, inclusive quando eu falo sobre a depressão, né? Que o autoconhecimento me fez realmente entender que nós somos responsáveis, assim como Buda fala, assim como o budismo fala isso fortemente. E mais uma vez eu digo autoconhecimento, né? O budismo traz muito autoconhecimento também, assim como a meditação, assim como o yoga, assim como
enfim, várias práticas onde a gente realmente tem a oportunidade de se ouvir, de se olhar para dentro, né, e de reconhecer, de prestar mais atenção em quem realmente a gente é. O autoconhecimento me fez perceber, o budismo me fez perceber que a gente sim é responsável por nossas próprias doenças e por nossas próprias curas. Então, por que que eu digo isso? Mas aí voltando à questão que eu estava falando sobre a questão da carne, nesse dia que eu estava falando lá do que eu comi o feijão tropeiro, eu quando comecei a comer, eu percebi que tinha alguns pedaços de carne, só que os pedaços eram pequenos, né? Não era, por exemplo, muita carne com como prato principal e o resto como acompanhamento. Era o feijão tropeiro e alguns pedaços de carne só para dar o gosto. E aí nesse dia eu pensei, falei, cara, uma vez ou outra não vai fazer mal, uma vez ou outra não tem problema. Acabei comendo isso. Mas é incrível como o meu organismo simplesmente não aceita mais. Pelo menos não da forma como aceitava antigamente. E aí nesse dia, no mesmo dia à noite, eu tive dor de barriga, fiquei com diarreia, eu senti que o meu organismo não estava trabalhando do mesmo jeito, ele não reagiu da mesma forma, porque não é mais uma alimentação que me faz bem, não é mais uma alimentação cotidiana para mim, né? E eu senti claramente nesse dia que não é mais uma alimentação saudável para mim, não é mais uma alimentação que eu preciso para poder estar bem, para poder viver em paz. E nesse dia foi claramente, por menor que tenha sido os pedaços de carne que eu comi naquele feijão tropeiro, eu senti incrivelmente como aquilo não me fez bem, como o meu organismo, de certa forma e naturalmente rejeitou aquele alimento no meu corpo. Hoje em dia eu percebo muito isso, né? Eu tenho muito mais facilidade em reconhecer o quanto algum alimento me faz mal, o quanto algo que eu faço não me faz bem. Por exemplo, é engraçado como quando eu fico muito tempo trancado dentro de casa, às vezes deitado vendo televisão, ou às vezes simplesmente, sei lá, para baixo e pensando em alguma coisa sem ir para rua, sem fazer exercício físico. É incrível como eu sinto dor. É incrível como a falta de exercício me faz sentir dor na perna, me faz sentir dor de cabeça, me faz sentir dores no corpo. E aí toda vez que eu simplesmente falo, cara, quer saber? Pego minha Kombi, vou para a natureza, vou fazer trilha, ando horas e horas e horas, sabe, no meio da natureza em busca de uma praia ou em busca de uma cachoeira. Às vezes eu volto no final do dia e beleza, eu posso até sentir uma dor na perna ali pelo cansaço, por esse esgotamento físico, por esse. Não esgotamento físico, sim, né? Eu sinto pelo esgotamento físico, mas por esse exercício que eu fiz durante o dia. Mas me sinto sim cansado, mas aquele cansaço de você, pô, hoje o dia foi produtivo, né? Aquele esgotamento físico de você querer deitar, que o seu corpo pede descanso, de você deitar na cama e você dormir tranquilo, sabe? Você realmente precisar deitar e descansar. E aí no dia seguinte eu acordo melhor. É incrível, mas eu durmo muito melhor, né? Quando eu ando, sei lá, 4, 5 horas no meio de uma trilha, no meio de uma natureza, do que quando eu fico um dia todo deitado dentro de casa descansando. Chega à noite, às vezes eu não consigo dormir. É incrível, né? E às vezes eu sinto muito mais dor no corpo, justamente pela falta de exercício, justamente, sei lá, por não estar vivendo o que eu acredito, por não sei como explicar, cara, mas é incrível como eu sinto isso no dia a dia e como eu vejo isso. Assim como é incrível, cara, mas todas as vezes que eu fico doente, todas as vezes que eu tenho alguma coisa, por exemplo, esses dias, cara, eu tava em Volta Redonda, fui pra Volta Redonda pra levar minha mãe numa consulta médica, acabei continuando em Volta Redonda, né? Ela precisou ir numa consulta médica no Rio de Janeiro.
e aí eu fui para lá para poder levá-la até essa consulta. Acabei continuando em Volta Redonda porque estava na véspera do meu aniversário, e aí eu ia buscar minha filha no Rio para a gente poder passar e a gente poder comemorar esse dia juntos, né? Depois eu acabei planejando uma viagem para ir conhecer um lugar, para ir conhecer uma cachoeira, mas devido ao tempo que não parava de chover, era chuva atrás da outra, e a região para onde eu ia era muita estrada de chão, então assim, era uma. Enfim, não era um momento propício para ir, né, para lá. Por causa da estrada, por causa das fortes chuvas, eu acabei adiando isso. E aí eu pensei, cara, tá quase chegando a Semana Santa, e aí eu já tinha combinado de passar essa Semana Santa com a minha filha. Então, assim, Volta Redonda era muito mais perto do Rio do que, por exemplo, aqui onde eu estou agora, nesse momento na roça. Falei, cara, quer saber? Já que eu não viajei por causa da chuva, vou acabar ficando aqui, e em vez de voltar para lá, gastar gasolina, depois voltar para Volta Redonda ou ir para o Rio buscar minha filha para passar de novo a Semana Santa com ela. Acabei também estendendo, adiando mais uma vez essa minha volta, essa minha estadia em Volta Redonda. E aí eu fiquei lá mais tempo do que eu precisava, mais tempo do que eu havia planejado, para poder passar essa Semana Santa com ela também. E acabei ficando, e já falei isso aqui em vários vídeos e vou repetir, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo mais viver bem em cidade. Eu sou uma pessoa que eu não me sinto mais bem, não me sinto mais feliz em cidade. O agito de cidade grande, o movimento, a barulheira de cidade grande me incomoda. Isso abaixa a minha energia de uma forma inexplicável, e é surreal o quanto toda vez que eu vou para a cidade, que eu vou para Volta Redonda, ou que eu tenho que ficar muito tempo longe da natureza, é incrível como todas as vezes eu sinto algum sintoma, seja ansiedade, seja dor de cabeça, seja alguma infecção na garganta, seja sinusite. Minha sinusite sempre ataca, por exemplo, quando eu volto para Volta Redonda. É uma cidade poluída, uma cidade onde eu não respiro um ar puro, diferente aqui, por exemplo, da roça, né? E dessa vez não foi diferente. Dessa vez eu acabei é, pegando uma infecção na garganta. A minha sinusite atacou novamente, meu nariz, tive muita dor de cabeça, a minha sinusite atacou e eu comecei a sentir muito o meu nariz escorrer, né, de novo. E é incrível como é, cara, é dito e feito, assim, como as coisas acontecem. Hoje em dia eu sei claramente o que me faz mal, e eu sei muitas, muitas e muitas vezes o que eu devo evitar para realmente voltar a me sentir feliz, voltar a me sentir em paz. Agora, dessa vez, por exemplo, quando eu tive essa infecção, eu falei, cara, quer saber? Eu tô adiando pra caramba a minha volta, preciso voltar para a natureza, preciso voltar para o meu silêncio, preciso respirar um ar puro, preciso fazer algo realmente para poder me curar, não só da questão da infecção da garganta, mas de vários outros sintomas que eu já estava novamente sentindo. E é incrível. Por exemplo, cheguei aqui na roça, cara, tá frio pra caramba. Sabe, ontem, por exemplo, cara, eu dormi com 2 edredons, e lá em Volta Redonda eu tava com calor, lá eu tava realmente sentindo calor para dormir. Aqui tá totalmente diferente, mas mesmo assim eu dormi muito melhor, mesmo com a infecção, mesmo com a irritação na garganta. Eu já tive a primeira noite que eu cheguei aqui, já foi, cara, dormi, cara, sério, parecia assim, há quanto tempo eu não tinha uma noite de sono como eu tive, mesmo com a infecção na garganta, mesmo com a irritação que eu estava sentindo, mas eu consegui descansar bem melhor, eu consegui realmente, sei lá, ter uma noite muito mais prazerosa. Sem contar que, cara, aqui eu tenho a minha própria plantação ali na minha hortinha pequenininha, mas eu tenho, cara, o meu hortelãzinho, eu tenho ah, o meu orégano, e esses dias eu tava vendo o quanto o chá de orégano com limão é bom pra caramba pra garganta. Na primeira noite que eu tava aqui, eu fiz uma sopa, cara, de legumes, putz, maravilhosa, maravilhosa mesmo. E coloquei tempero, cara, coloquei hortelã natural tirado da horta. Então, assim,
um chazinho que eu faço aqui já me faz também ficar melhor. O simples fato de estar lá fora respirando esse ar puro me faz eu me sentir muito melhor, né? O simples fato de eu não estar respirando, sei lá, o ar poluído da cidade e de estar num lugar, né, cara, onde meu corpo sente paz, onde eu sinto realmente mais, onde eu me sinto realmente mais em paz, tudo isso me faz bem melhor. Então, sei lá, a reflexão de hoje, o assunto de hoje é justamente sobre isso, né, cara? Sobre o que que a gente procura, né? O que que a gente busca na nossa vida, no nosso dia a dia. Cara, cada vez mais as pessoas estão por comodismo, como eu falei, como, sei lá, por ser mais prático, muitas vezes ir na farmácia e ir lá comprar um remédio é muito mais fácil tomar um remédio 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, do que realmente parar e pensar, cara, peraí, cara, por que que eu tô sentindo isso? O que que tá acontecendo comigo, né? Se você tá tendo algum sintoma no dia a dia, seja ele qual for, sei lá, medo de tomar alguma decisão, é, dor na cabeça, dor no corpo, enjoo, ansiedade, cara, nada mais é do que o nosso corpo, cara, sabe, dizendo que algo não tá bem na nossa vida, sabe? E o que que a gente pode fazer para mudar isso, né? Eu acho que o principal caminho é o autoconhecimento, é a gente parar realmente para observar, sabe? Se a gente tá todo dia sentindo um sintoma, se a gente está todo dia se sentindo mal por alguma coisa, o que está acontecendo para a gente se sentir assim, né? Será que vai ser uma caixa de remédio que vai fazer a gente se curar disso? Ou essa caixa de remédio, por exemplo, porra, vai anestesiar, né? Vai disfarçar algum sintoma por um tempo e depois esse sintoma vai voltar. É claro que vai voltar. Por quê? Porque a gente não está se curando, né? A gente está se anestesiando. E aí essa anestesia muitas vezes não é nem somente só remédio. Claro que às vezes é preciso. Igual, por exemplo, cara, eu tava com essa irritação na garganta, eu tava com essa dor na garganta, ainda não estava com febre. Cara, fazia tempo já que eu estava programando uma viagem, né, para um outro lugar aqui em Minas que eu quero conhecer, que eu quero estar mais próximo, mais em contato com a natureza, que eu quero tomar um banho de cachoeira. Mais uma vez eu adiei por causa disso, mas eu pensei, cara, ainda não tô com febre, né? Tipo assim, sei lá, é melhor eu ir no hospital para realmente ver se eu tô com alguma infecção ou não, antes de que isso fique pior. Mas claro que aqui na roça, por exemplo, cara, tô fazendo uso de própolis, como eu já falei, do próprio orégano, né, cara? Tipo assim, cara, você tomar uma água com limão, uma água morna com limão, né, de manhã, tudo isso ajuda pra caramba. Um chá natural, mas quando eu fui no médico lá, quando eu fui no coisa, me passaram um antibiótico para que essa infecção não piorasse, né? E já hoje, sei lá, hoje é o segundo dia que eu tô tomando isso e realmente melhorou. Então, assim, mais uma vez eu falo, claro que uma vez ou outra, cara, sabe? Não tô falando que eu nunca mais tomei remédio na minha vida e nem vou tomar. Nesse caso, eu tomei, eu achei necessário tomar para que isso não virasse uma infecção, né? Mas ao mesmo tempo, cara, tô me cuidando bem mais, tô me agasalhando, tô tomando o máximo que eu posso de remédios naturais justamente para me tratar realmente, né? E que eu possa sair dessa mais rápido. Mas o que eu digo aqui é, cara, não é toda dor que você vai sentir que você vai, sabe, tomar um remédio, não é todo sintoma que você sente que você realmente vai tomar um remédio. Mais uma vez eu falo, existem casos que realmente a gente não tem como sair, né? E, enfim, sei lá, por exemplo, você, sei lá, você sofre um acidente, alguma coisa, às vezes a dor é tanta, cara, que você precisa sim tomar uma injeção na veia para não sentir mais aquilo, né? Não é qualquer planta natural que você vai, sei lá, tomar ou passar no corpo que vai te anestesiar, ou pelo menos mediante a vida que a gente leva hoje em dia, mediante ao baixo conhecimento que a maioria das pessoas que nós temos hoje em dia de quais plantas a gente deve utilizar
para amenizar essa dor, para nos curar de determinado sintoma ou de determinada doença, a gente acaba optando sim por tomar algum remédio é, 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 indicado pelo médico, ou algum remédio da drogaria, né, da farmácia, justamente por falta de conhecimento nosso. É incrível, cara, é engraçado, mas eu tô falando isso tudo aqui. Quando eu fui para Bahia, eu tive o prazer, eu tive a oportunidade, né, e a honra de conviver numa tribo indígena Pataxó, e aí conversando com um cacique, um senhor já experiente, né, de anos e anos de idade, cerca de 80 anos ou mais, e em conversa com ele a respeito da pandemia que a gente estava vivendo, a gente acabou indo para esse assunto relacionado à saúde. E acho legal, cara, e acho legal até compartilhar com vocês aqui, mas ele, né, um senhor já de 80 anos ou mais, me falando que ele nunca na vida dele ele comprou ou ele precisou fazer uso de um medicamento vindo da farmácia. Ele falou: "Eu nunca fui até uma drogaria para poder comprar um remédio para eu tomar", né? Todas as doenças, todas as coisas que eu já tive na minha vida e a minha família, né, os meus filhos, os meus netos e o pessoal que convive na aldeia com eles, todos eles faziam uso de plantas medicinais. E ele falava, cara, a minha farmácia, a minha cura tá aqui, tá na natureza. Então, tudo que ele tomava, tudo que ele e a comunidade, né, aquela tribo indígena e todas as pessoas que viviam lá tomavam para se curar de determinado sintoma, de determinada doença, vinham do próprio quintal deles, ou seja, vinham da natureza, seja através de uma planta medicinal, seja através de uma casca de uma árvore, seja através de alguma raiz, enfim, estava tudo ali. E ele falava: a gente nunca precisou ir a uma drogaria. Ele falou: eu nunca na minha vida fui, eu não sei o que que é um hospital, eu nunca fui no hospital. Então, assim, claro que essas pessoas, os nossos ancestrais, os indígenas, eles têm muito mais conhecimento para poder realmente viver só através do que a natureza oferece. Hoje em dia é raríssimo a gente encontrar alguém na nossa família que que faça uso de alguma erva medicinal, que faça uso de algum medicamento, de alguma planta colhida no seu próprio quintal. É raro, é raro. Até um chá que a gente vai pensar, um chá de camomila, um chá de erva cidreira, um chá de hortelã, enfim, até essas plantas que a gente pode ter ali na nossa hortinha e fazer um chá natural disso, a gente, muitas vezes a gente é mais prático ir no mercado, comprar um chá e tomar. E esse chá muitas vezes não é natural. Aliás, na maioria das vezes não é natural, né? Então é isso, cara. Eu acho que fica como reflexão, né, cara? Muitas vezes a gente tá buscando uma saída, buscando algumas formas, algumas alternativas para se anestesiar dos problemas que a gente tem na vida, né? Para se anestesiar dos sintomas que a gente sente, para se anestesiar das insatisfações que a gente tem, não só doenças, né? E aí essas anestesias não são também somente remédios comprado em drogarias, que esse é um assunto talvez para um outro vídeo, né? Muita gente fala que, sei lá, muitos remédios naturais são drogas, sendo que na drogaria o nome já fala, drogaria, né? E se você for parar para pensar, cara, todos os remédios que você compra na drogaria, que você compra na farmácia, seja lá como você prefere chamar, todos esses remédios, o principal nutriente
A principal substância desse remédio, ela sempre vem da natureza, ela sempre vem de uma planta, de uma erva medicinal, né? Só que ao contrário, por exemplo, dos medicamentos que a gente faz através da natureza, totalmente natural, sem nenhuma química, esses remédios são manipulados, né? Esse remédio tem diversas químicas ali e esses remédios sim te fazem ficar dependentes, né? Não é à toa que a gente, sei lá, toma um anestésico para dor de cabeça, para dor na perna, para dor de barriga, que a gente está sempre querendo tomar mais. Toda vez que você sente essa dor, você está querendo sempre tomar mais, porque vai tomar, vai passar a dor ali, sei lá, por 4 horas, 6 horas, mas vai diminuir essa dor, depois vai voltar e papapá. Enfim. Mas não é a mesma coisa, por exemplo, de você tomar o remédio puro, sem nenhuma química, totalmente natural, ali, cara, plantado na terra, da forma mais saudável e natural possível, né? Assim como os nossos ancestrais. Se você for parar para pensar, quantas e quantas doenças, assim como eu citei, por exemplo, dos índios pataxós, lá da tribo da Bahia, né, que eu convivi, quantas cerimônias, cerimônia de ayahuasca, cerimônia através do rapé, e várias outras medicinas xamânicas, várias outras medicinas ancestrais, utilizada para diversos tipos de curas, para diversos tipos de tratamentos. Há quantos anos, né, os nossos ancestrais e quantos anos essas medicinas elas eram ministradas por guardiões, guardiões da floresta, vamos dizer assim. Quantos conhecimentos, né, cara? Se a gente for parar para pensar quanto conhecimento, quanta sabedoria existe escondida, guardada, sei lá, né? Ou esquecida e menosprezada dentro das florestas. Quanta sabedoria, quanta cura, quanta informação, quanta riqueza natural a gente tem dentro desses lugares onde a sociedade de hoje em dia não dá a real importância, sabe? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que, sei lá, toda essa sabedoria, toda essa riqueza, todo esse valor, né, das florestas, dos saberes ancestrais, dos povos ancestrais, estão sendo cada vez mais esquecidos de certa forma, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, explorados, né? Explorados não só pelo bem comum, não só a fim de trazer essa experiência para que todos possam usufruir, não só de trazer esses conhecimentos, de trazer essas medicinas, de trazer essas curas, de trazer esses alimentos para todos, mas não, né? Eles estão sendo trazidos, estão sendo explorados a fim de, de enriquecer cada vez mais. Eu não vou nem dizer minoria, porque na verdade é a maioria. Se você for parar para pensar, é a maioria, na verdade, que está realmente querendo enriquecer e através de exploração. E né? Desculpa se eu estou sendo, sei lá, generalizado demais, mas se a gente for parar para pensar, realmente a maioria está em busca de se enriquecer cada vez mais. As pessoas estão querendo acumular cada vez mais bens materiais, as pessoas estão querendo ter cada vez mais, ao invés de ser cada vez mais, ter cada vez mais, né? Ao invés de compartilhar, sabe? E aí, quando eu falo em relação à maioria,
porque hoje em dia é uma minoria, infelizmente é uma minoria que pensa, por exemplo, na questão da preservação da natureza, que pensa, por exemplo, em viver de forma simples, que pensa, por exemplo, em buscar na natureza o melhor alimento, o alimento mais puro, né, implantar a sua própria comida. E aí, mais uma vez eu falo, não é querer julgar, não é querer discriminar, nem nada não. Muita gente sim, por falta de informação, muita gente por falta de conhecimento, muita gente por falta de tempo devido à vida cada vez mais corrida que tem hoje em dia na sociedade, de repente por causa das cobranças ou por causa de falta de conhecimento, falta de oportunidade, por, sei lá, por não saber como dar o primeiro passo. Mas a maioria sim, porque tem muita gente querendo sim explorar esses conhecimentos, explorar esses povos, explorar a natureza para gerar cada vez mais riqueza. E cada vez mais essa riqueza está associada ao quê? No desmatamento, né? Na retirada desses povos ancestrais, desses lugares sagrados, né? No uso, por exemplo, de química, né? Quanto veneno a gente vê sendo jogado, quanto agrotóxico a gente vê sendo derramado nas plantações, elas não são mais naturais. Hoje em dia, até uma fruta, até uma maçã, até uma banana, até um alface, até um tomate, né, que você compra, até uma fruta, até um legume, até um vegetal que você compra no mercado, pensando em se alimentar melhor, achando que você está ingerindo uma melhor alimentação, até isso, até essas frutas, até essa salada, até essa verdura, né, que a gente está comprando a fim de melhorar a nossa alimentação, tá lotado de veneno, tá lotado de agrotóxico. Quanta coisa a gente não consome hoje em dia, quanta coisa a gente não consome hoje em dia que não está trazendo doenças pra gente, né? Que não está gerando cada vez mais câncer, que não está gerando cada vez mais Alzheimer, que não está gerando cada vez mais, sei lá, quantas outras doenças, né? E quanta coisa, por exemplo, a minha própria sinusite que eu falei que eu sinto em Volta Redonda. Cara, Volta Redonda tem uma das usinas, uma das companhias siderúrgicas, hum, sei lá, mais famosas e mais ativas talvez do Brasil. Volta Redonda é uma das cidades mais poluídas do Brasil, né? Então, o quanto essas indústrias não estão gerando poluição para o meio ambiente, e olha isso, cara, quanto mais pessoas estão tendo doenças respiratórias, né? E aí quando você vai, por exemplo, para uma natureza respirar um ar puro, quantas pessoas não se sentem melhor? Quantas pessoas não respiram melhor? Quantas pessoas não buscam mais contato com a natureza nas suas férias, nos seus finais de semana, nos feriados, justamente para poder, cara, respirar um ar puro, né? E é incrível, não? Eu acho que não só eu, mas a maioria das pessoas que estiver vendo esse vídeo, que tiver realmente, pô, afim, né, de abrir um pouco mais a cabeça para debater, para refletir sobre esse tema, vai ver o quanto se sente realmente melhor respirando um ar puro, né, sentindo um cheiro, cara, de uma natureza estando num ambiente verde. E cara, não adianta falar que não, mas se você vai para um lugar, por exemplo, toma um banho de cachoeira numa água pura, descendo da montanha, né, purificada pelas pedras, purificada pela, pelas árvores, pelas plantações, pela terra, né? Qual que te faz melhor? Tomar um banho numa cachoeira, num rio de água limpa e cristalina, numa água pura, né? Ou tomar banho, por exemplo, num rio todo contaminado. E já parou para pensar, cara? Às vezes a pessoa até tem o terreno dela, às vezes a pessoa até tem um cantinho dela ali no meio da natureza, seja a sua roça, seja a sua fazenda, o seu sítio, ou mora perto de um rio. E muitas vezes as pessoas estão jogando lixo nesses rios. Às vezes o rio era limpo, cara. Se você for parar para pensar, cara, o Rio Paraíba do Sul há, há anos e anos atrás ele era um rio limpo. Chegar no Rio de Janeiro lá, que só de entrar no Rio de Janeiro você já sente o cheiro, cara, de poluição, né?
lá na Baía da Guanabara. Já parou pra pensar que antigamente era limpo? As pessoas tomavam banho nesse lugar, as pessoas brincavam nesse lugar, as pessoas nadavam, sabe, nesse lugar. Já parou pra pensar que o Rio Tietê, em São Paulo, sei lá, séculos e séculos atrás, era um rio limpo, sabe? E aí, beleza, a gente tá falando, cara, sobre, sei lá, ação de anos e anos e anos, centenas e centenas de anos, através de uma cidade cada vez mais industrial, né? As indústrias jogando lixo, as indústrias poluindo, a cidade em si contaminando, as redes de esgotos jogando esgotos para esses rios. E a própria comunidade, a própria poluição, que às vezes passa e pega um saco de lixo e joga, um pneu velho e joga, né? Uma garrafa plástica, tomou um refrigerante, uma cerveja, uma água, joga a garrafa, joga a latinha, é uma só, e aí de uma em uma, pô, masca um chiclete, chupa uma bala, né? Ou sei lá, come alguma coisa, aí joga o resto do plástico. Já parou para pensar nisso? Então, assim, a gente está falando de Rio Tietê, de Baía de Guanabara e de Rio Paraíba do Sul e quantos mais outros lugares poluídos no Brasil que são ações vindas de anos e anos, centenas de anos atrás. Mas muita gente no seu próprio quintal, cara. Às vezes a pessoa, sei lá, porra, muda para um lugar no meio da natureza ali para ter contato, para ter mais contato com a natureza. Às vezes a pessoa não consegue, não tem conhecimento ou sei lá, cara, não tem noção do quanto ela com suas atitudes está fazendo mal para aquele lugar, tá fazendo mal para aquele rio. Às vezes a pessoa do seu próprio quintal tá ali, cara, jogando lixo naquele rio que ela quis tanto mudar, sabe, para estar tomando banho naquela cachoeira e ela própria tá jogando lixo ali, cara, e não tá tendo a consciência, não tá tendo a noção do mal que ele tá fazendo. E daqui a anos aquilo ali não vai estar da mesma forma. Sacou? Se ligou? E é isso, cara. Quantas pessoas às vezes mudam para algum lugar ou às vezes passam perto de uma nascente e não tem noção da importância que tem aquela nascente, cara. Sabe? Não só para ela, ou às vezes nem para ela, às vezes ela passou ali nem vai querer tomar daquela água, mas já parou para pensar o quanto aquela nascente é importante para nossa saúde, para nossa natureza e para tantas pessoas que às vezes dependem daquilo. Quanto lugar, diz aí você que está vendo esse vídeo, quantos lugares, lista, me dá uma lista de quantos lugares hoje você frequenta, você conhece, que você acha uma nascente ali, que você, cara, pega seu copo, entendeu? Ou através da sua própria mão e você bebe aquela água pura ali, cara, de uma nascente da água brotando da terra. Quantos lugares você conhece? Tá cada vez mais raro, tá cada vez mais raro encontrar lugar assim. Quantos lugares você conhece, por exemplo, que você tá ali tomando um banho de cachoeiro? Me lembro uma viagem que eu fiz com a minha filha, que a gente foi para Chapada dos Veadeiros e a gente conheceu uma das cachoeiras mais lindas que a gente conheceu, que foi a Cachoeira Santa Bárbara. E aí no caminho para a Cachoeira da Santa Bárbara, a gente passou por uma nascente assim, cara, brotando, a água brotando ali do chão, cara, na nossa frente, na trilha. E aí na própria cachoeira, o guia virou pra gente, pelo menos na época que a gente foi, e falou: "Cara, essa água é tão limpa que você pode beber simplesmente". Cara, imagina você tá numa cachoeira, hoje em dia eu já não sei, né? A gente vê tanta notícia, tanta coisa escrota, cara, sabe, de pessoas que estão querendo pegar cada vez mais esses lugares paradisíacos e extremamente ricos em naturezas, né, em belezas naturais e cada vez mais raros e querer construir empreendimentos nesses lugares e querer, sei lá, construir hidrelétricas e tantas outras coisas que da noite pro dia a gente vê, sei lá, lugares, por exemplo, o Pantanal, por exemplo, a Floresta Amazônica, né?
que a gente vê aí, cara, o quanto as pessoas desmatam para poder fazer mais dinheiro, o quanto as pessoas matam a população para poder ocupar as terras, o quanto as pessoas tiram as suas riquezas, o quanto as pessoas poluem as nossas águas, as nossas terras, né? Tudo em busca, cara, de cada vez mais dinheiro, velho. De cada vez mais forma de se enriquecer, e a maioria dessas ações estão ali, cara, sendo feitas destruindo, cara, destruindo o que a gente tem de mais rico, destruindo o que a gente tem de mais precioso. E é isso, cara. Eu me lembro também, cara, na Bahia lá, eu fiz um vídeo também mostrando isso, que eu cheguei numa praia, cara, uma praia linda, maravilhosa, não lembro se foi... Essa praia foi em Prado, não me lembro o nome agora, mas eu acho que foi Praia dos Coqueiros, eu não me lembro, mas é algo mais ou menos assim, cara, que eu cheguei àquela praia linda, cara, aquele cenário paradisíaco. Pensa naquele cenário paradisíaco. E, cara, eu andava isso em plena pandemia, só pra vocês terem uma noção. Eu cheguei lá, por exemplo, só tinha eu na praia, só tinha eu no lugar, e eu fiquei impressionado com a quantidade de lixo que tinha jogado. Era lata de cerveja, era lata de refrigerante, era garrafa d'água. Eu lembro que eu contei, cara. Eu mostrei no vídeo assim, peguei várias tampinhas de plástico, de tampinha de refrigerante diferente, tampinha de leite, tampinha de água, tampinha de... Enfim, várias coisas, coloquei várias uma do lado do outro. Fora saco plástico, fora mods, fora fralda, fora latinhas, fora guimba de cigarros e outras coisas mais. E aí eu trouxe essa reflexão no vídeo, cheguei a falar sobre isso, né, cara? E sempre comento isso, mas é incrível, cara. A pessoa não sai de casa pensando, cara, junta a família, junta a namorada, junta o namorado, junta os amigos, junta a família e fala, cara, vamos para um lixão para se divertir? Vamos passar um final de semana no lixão? Cara, vamos viajar? Vamos aproveitar nossas férias, o nosso feriado? Vamos para um lixão? Vamos ficar lá no lixão, fedendo pra caramba, todo poluído, para se divertir? Não vai, cara. As pessoas procuram o quê? As pessoas procuram uma praia, de preferência, porra, um cenário lindo, maravilhoso, né? As pessoas procuram uma cachoeira. A pessoa não quer, por exemplo, nadar num rio todo poluído. Quer? A pessoa pega seu final de semana e fala assim, cara, vamos para um rio, vamos nadar num rio poluído? Não, cara. As pessoas querem ir num lugar o quê? Onde o rio seja limpo, onde a cachoeira tenha água mais cristalina. Quanto mais cristalina, por mais bonita a foto fica ali na rede social, concorda? Quanto mais clara a cor da água do mar, mais bonita a foto fica. Quanto menos lixo tiver na areia, pelo menos ali no metro quadrado que você tá para tirar foto, mais bonita a foto vai ficar. Ninguém para na frente de uma lixeira, pô, vou tirar uma foto, olha que lixeira bonita. Não. Então por que que essas pessoas que buscam esse lugar, por que que elas quando vão embora, elas deixam lixo lá, cara? Por que que elas não recolhem esse lixo e não levam com elas, né? Por que que elas não saem desse lugar, deixando esse lugar tão limpo como quando ele chegou? Ou tão limpo como quando ele gostaria de encontrar, quando ele saiu de casa procurando um lugar limpo, né? Então é fácil sair falando, porra, aquela praia, pô, não é mais limpa como era antes, pô, a água não é tão limpa, não é tão cristalina como eu gostaria que fosse, como eu imaginei que fosse. Mas o que que você está fazendo para que esse lugar seja o mais preservado possível, para que essa água seja a mais limpa possível, para que essa areia tenha o mínimo de lixo possível? O que que você está fazendo para contribuir para isso? Já reparou para pensar? Então, assim, eu acho que a maioria, sei lá, tem muita coisa que a gente pode fazer, sabe? Tem muita coisa que a gente não precisa esperar dos outros.
Tem muita coisa que a gente mesmo pode, muita ação, muita atitude que a gente pode tomar iniciativa também, né? E fazer a nossa parte. Eu sempre falo isso, cara, em conversa com a minha filha direto, eu viro para ela e falo, princesa, tem um tema, tem um assunto que eu quero trazer para cá, para um outro episódio do Papo Reto, que fala justamente sobre verdades e mentiras. O que que é fato e o que que é fake, né? Quantas coisas as pessoas falam a nosso respeito? Quanto julgamento a gente passa na nossa vida? Quantas mentiras as pessoas inventam a respeito da gente mesmo? E aí eu sempre converso isso com minha filha porque ela já passou por isso no colégio, né? Eu já passei por isso diversas vezes de coisas que falaram para ela e de várias outras vezes que falavam e me julgavam a meu respeito simplesmente por olharem para mim e falar, acharem. Então, assim, o que as pessoas acham e pensam a nosso respeito é um problema das pessoas, cara. O que você pensa de mim, cara, é o que você pensa de mim. O que você acha a meu respeito é um problema seu, cara. Se você acha algo a meu respeito, é apenas alguma opinião ou alguma coisa que você acha. Não significa que eu seja, não significa que seja a verdade. Então, isso eu sempre falo com ela a respeito disso também, sabe? Então, assim, uma coisa é o que a gente é. Uma coisa é o que a gente é de verdade. Uma coisa é o que a gente faz de verdade. E essa verdade a gente pode muito bem esconder de muitas pessoas, né? Mas, igual, por exemplo, sei lá, me perdi aqui, mas porque eu tô com essa cabeça, eu tô com esse pensamento, né? Que tem uma frase que é assim: a verdade, ela não deixa de ser verdade se você não acreditar nela. A verdade, você acreditando ou não, a verdade sempre vai existir. Mas a mentira, para existir, você precisa acreditar nela. Por exemplo, se eu falar que essa caneta é vermelha, você pode até acreditar que essa caneta é vermelha. Ou seja, eu estou falando uma mentira. Essa caneta é preta. Mas sei lá, vamos supor. Eu vou esconder aqui e estou falando, cara, eu tenho uma caneta aqui que é vermelha. Se você acreditar que ela é vermelha, a verdade de que essa caneta é vermelha, ela vai existir para você. Mas a verdade de que ela é preta, ela nunca vai deixar de existir. Então a verdade, você acreditando ou não, a verdade é qual? Cara, a caneta é preta. Você acreditando ou não, cara, a verdade que a caneta é preta, ela sempre vai existir. Mas a mentira, para existir, você precisa acreditar nela. Cara, eu tenho aqui uma caneta vermelha. Você acreditou que essa caneta é vermelha? Se você acreditou, cara, a mentira para existir, você precisa acreditar nela. Mas a verdade não. Então, uma coisa é o que é fato, outra coisa é o que é fake. Então, assim, é diferente, por exemplo, de opinião, sabe? Por exemplo, cara, eu acho que o lugar que mais traz paz pra gente é no meio da natureza. Por exemplo, eu acho que é possível, é muito mais possível ser feliz acampando, né? Andando de pé no chão, com o pé sentindo a terra, a areia, ou de pé no chão numa pedra, do que, por exemplo, calçado de chinelo, né? Eu acho, por exemplo, que é muito melhor estar na natureza, acampar, dormir numa barraca, ou dormir numa Kombi e acordar, né, com o pé no chão, do que, por exemplo, dormir no hotel. Ou seja, aí a gente está falando de opinião. Aí, nesse fato, aí eu prefiro camping, você prefere hotel. Eu prefiro natureza, você prefere shopping. Aí é questão de opinião. Não significa que o fato de eu gostar de natureza seja verdade
e o fato de você gostar de shopping, de hotel, seja mentira. Ou não significa que o fato de você gostar de shopping e hotel seja verdade, e o fato de eu gostar de camping e natureza seja mentira. Então, assim, são opiniões diferentes, são opiniões diversas. Uma coisa são buscas diferentes. Outra coisa é o que é verdade e é o que é mentira. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Mas eu nem sei por que que eu falei isso, eu nem sei por que que eu cheguei nesse assunto. Acho que eu estava falando sobre a questão de natureza, sobre a questão de poluição, né? Que a gente. Ah, tá, aí lembrei. Que eu estava falando que nesse caso de poluição, né? Nesse caso da praia lá, por exemplo, quando você vai para uma praia e você quer se divertir, você quer descansar, você quer zoar, você quer levar a sua namorada, seu namorado, seus amigos, sua família para um lugar lindo, maravilhoso, você não procura um lixão, você não procura um lugar poluído, você procura um lugar cada vez mais limpo. E aí eu tava falando que, cara, nada impede da gente fazer a nossa própria parte, né? Por que não recolher o nosso lixo? E às vezes o lixo está ali do seu lado, cara, não é meu. Ah, pô, não é seu, mas custa também você pegar um pouco daquele lixo ali. Pô, eu vou pegar esse aqui, tava ali jogado, cara, aqui não é o lugar, então eu vou também fazer minha parte e levar. E aí chega, por que eu dei essa volta toda para falar de verdade e mentira, que é assunto para outro vídeo, mas é uma coisa que eu falo sempre com a minha princesa, que é: princesa, só tem uma coisa que a gente pode fazer, a nossa parte. A gente nunca consegue e está totalmente fora do nosso alcance fazer a parte do outro. Então, se a gente faz a nossa parte, cara, é isso. A única coisa que a gente pode fazer é a nossa parte. Então, se você pode fazer a sua parte, seja ela qual for, seja como for, faça. E é isso. E fazendo a nossa parte, também nesse momento, também nesse caso, também nesse exemplo que eu dei, por exemplo, de você é, estar numa praia, estar numa montanha, estar numa cachoeira, estar num hotel, estar num campo, estar num resort, seja lá onde você estiver, ou seja dentro de um shopping, seja dentro de um condomínio, né, de prédio ou de casa luxuosa, ou no seu próprio bairro. Você não jogar lixo, você preservar, você poluir o mínimo possível, também é fazer a sua parte, por exemplo, para a sua saúde e para a saúde de outras pessoas, que é o tema principal desse vídeo, que é o assunto principal que eu trouxe para debater hoje, né? Que está totalmente ligado, está totalmente relacionado à questão de anestesia ou cura. Por quê, cara? A maioria de nossas doenças, e isso foi uma coisa que eu aprendi também através dessa busca constante pelo autoconhecimento, porque as pessoas que começam a buscar, né, que entram nessa jornada do autoconhecimento, de, de se ouvir mais, de se entender mais, de se conhecer mais, essa é uma busca que não para, cara. Essa busca não para nunca. A gente está sempre querendo se conhecer mais, está sempre. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe que a gente precisa se conhecer. Quanto mais a gente conhece o nosso corpo, quanto mais a gente conhece nossa mente, quanto mais a gente identifica o que faz bem pra gente, mais a gente quer saber, mais a gente quer se conhecer, mais a gente quer se entender. E através dessa busca, eu entendi também, né, e mais uma vez falando a questão do budismo, mais uma vez falando a questão que o autoconhecimento traz, né, que nós somos os responsáveis por nossas próprias doenças e por nossas próprias curas. Foi mal, galera, mas minha garganta tá seca pra caramba, como eu falei pra vocês, e eu não paro de falar, cara, então já viu, né? Mas através também dessa busca, eu percebi, cara, eu reconheci, né, na verdade, que a maioria das nossas doenças, cara, elas estão ligadas ou à nossa alimentação, ao que a gente consome. E aí, na verdade, quando eu falo quando a gente consome, ao que a gente consome, eu estou falando
não só de alimento que a gente ingere através da boca, o que a gente come, o que a gente bebe, mas também de informação, o que que a gente vê, o que que a gente escuta, seja através de música, seja através de conversa, seja através de ambiente que a gente frequenta, né? Seja através do que a gente lê. Então, assim, eu acho que a maioria das nossas doenças está totalmente relacionado ao que a gente se alimenta no dia a dia, ou ao nosso emocional, né? A maioria das nossas doenças, cara, pode reparar que tem a ver com o nosso psicológico, tem a ver com o nosso emocional, né? Ou através do que a gente se alimenta. Tá totalmente relacionado à nossa alimentação. Como foi o caso, por exemplo, que eu falei lá, cara, que aquela minha namorada na época, minha ex-namorada, ela me ajudou a me curar através da alimentação. Incrível como naquele momento, por exemplo, uma alimentação mais saudável, com menos fritura, com menos agrotóxico, com menos, né, sei lá, ajudou a me curar e me curou de forma, eu não vou nem dizer que me curou de forma muito mais rápida do que quando eu tomava antibiótico, do que quando tomava medicamento, porque das outras vezes não me curava, cara. Das outras vezes me anestesiava. Das outras vezes me deixava um tempo sem, mas depois de um tempo voltava. E somente através da alimentação e, claro, da mudança de hábito, que eu realmente consegui me curar e eu nunca mais tive aquela inflamação que eu tinha na pele. E é isso, cara. Então eu acho que realmente a maioria das nossas doenças estão ligadas ao nosso emocional, ao que a gente tá aqui, ó, dentro da nossa mente. E aí, por isso, mais uma vez, eu falo sobre a importância da gente buscar o nosso autoconhecimento, da gente se conhecer mais, né? E ou as nossas doenças são causadas através do que a gente se alimenta, cara. Através do que a gente come, através do que a gente bebe, através dos ambientes que a gente frequenta, através do que a gente escuta, através do que a gente fala, através do que a gente busca, através do ar que a gente respira. E é isso, cara. É isso. Quanto mais a gente buscar o autoconhecimento, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai também entender o que que a gente precisa buscar para se curar. O que que a gente precisa evitar que faz mal pra gente. O que que a gente pode deixar de comer, por exemplo, que faz mal pra gente? Qual ambiente que a gente pode deixar de frequentar que faz mal pra gente? O que que a gente pode deixar de fazer no dia a dia que está fazendo mal pra gente? E a mesma coisa ao contrário, cara. O que que a gente pode comer para melhorar? Qual alimento ou qual remédio natural ou não que a gente pode tomar, que o nosso corpo aceita, para que possa fazer a gente se curar daquele determinado sintoma ou daquilo que a gente tem? O que que a gente pode buscar no dia a dia? Qual atividade, qual ação, qual, sei lá, o que a gente pode fazer no dia a dia para fazer bem para a gente mesmo, né? E é isso, galera. Eu acho que é isso. A reflexão é essa. Você prefere a cura? Você prefere algo que te cure de algo, né? Ou que te anestesie? E aí eu falei várias vezes a respeito disso, mas muitas vezes a anestesia, ela muitas vezes não vem nem só através de remédio, de medicamento. Às vezes a anestesia, ela vem através de álcool, através de droga, através de sexo, através de, sei lá, muita gente usa determinada coisa, eu vou beber pra caramba, muita gente, sei lá, se anestesia de outras formas. Às vezes a pessoa tá mal pra caramba, bebe, enche a cara, pra esquecer, meio que pra se livrar, meio que pra fugir de algum determinado, né, problema, insatisfação, ou até dor, ou sentimento, alguma coisa, fica mal pra caramba, faz um mal tremendo pro seu corpo,
E depois, cara, o problema volta, né? Ou às vezes a pessoa usa droga também para poder, sei lá, vou me anestesiar. Eu vou usar isso porque enquanto eu tô naquele momento eu não tô pensando isso, não tô sentindo isso, não tô. Mas e depois? O problema volta, né? E várias outras coisas, né? Várias outras formas que a gente tem de se anestesiar. Por exemplo, o consumismo. Quantas pessoas no. Ah, eu vou gastar, eu vou comer pra caramba, porque enquanto eu como pra caramba, eu tô, né, tipo, não tô pensando no meu problema. E é isso. Eu acho que fica essa dica, né? Ou a gente busca algo para se anestesiar, e quando a gente busca algo para se anestesiar, o nome já fala anestesia, cara. A gente vai ter um alívio temporário daquele sintoma, daquilo que a gente está sentindo, mas depois aquilo volta. Quando você busca a cura, é diferente, cara, né? Porque quando a gente está buscando a cura, a gente está realmente buscando algo para entender e focando no desejo de não voltar a sentir aquilo, ou pelo menos de entender por que aquilo está acontecendo com a gente e de evitar que aconteça novamente. É isso, galera. Falei pra caramba já. Eu acho que esse é um assunto que, pô, não só, sei lá, 1h15 aí, 1h30, mas é um assunto que se deixar, cara, a gente fica horas e horas e horas, 2, 3, 4 horas, um dia inteiro falando sobre isso. Mais uma vez eu falo, cara, é, é a minha opinião, tudo que eu falo aqui é a minha opinião, é a minha forma de enxergar, né? É a minha forma de pensar a respeito de tudo isso que eu vim trazer aqui. Não é a verdade absoluta em relação a nada, é a minha opinião, é a forma como eu vejo, é o que eu passei a acreditar, né, dentro da minha busca pelo autoconhecimento, dentro do que eu tenho lido, dentro das informações que eu tenho buscado para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta mais em paz e para que eu me sinta mais saudável, é o que faz sentido para mim, não significa que vai fazer sentido para vocês. Nada do que eu disse aqui é para ser seguido, e sim para trazer exatamente essa consciência de reflexão, né? Para a gente poder debater, para a gente poder realmente pensar e avaliar o que é melhor para cada um. Enfim, é isso, galera. Gratidão mais uma vez por acompanhar. Obrigado por toda a atenção aí, por toda a paciência em me ouvir mais uma vez. Obrigado mesmo, gratidão, cara. Se você curtiu esse vídeo, cara, pô, deixa seu joinha aí que ajuda pra caramba. Compartilha com alguém que você acha que precisa, sei lá, que se identificaria com esse tipo de assunto. Comenta aí o que você achou, comenta, faz algum comentário em relação a isso pra gente também poder trocar uma ideia a respeito. E é isso, galera. Vamos junto, cara. Vamos junto. Luz e paz e até o próximo agora. Namastê.